Meus irmãos, bom dia. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre nós essa manhã. Olhe para essa pessoa bonita que está ao seu lado, diga para ele ou para ela: que bom que você veio. Isto, glória a Deus. É sempre uma honra para nós podermos estar na comunidade. É um local que nós nos sentimos em casa. Deus abençoe, pastor Peter, sua casa, sua família e esta igreja. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25 em diante. O pastor Lucinei já foi apresentado, está comigo aí, nos dando a honra da companhia. Lucas, no capítulo de número 10, versículo de número 25 em diante. Vocês estão sendo ministrados esse mês referente às parábolas de Jesus. E eu quero compartilhar um pouco dessa parábola que Jesus contou sobre o bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, assim escrito está: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros ou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma forma. Amém? Amém, gente? Até aí. Olhe para cá, por favor. Até 12:30, pastor? Amém. Queridos, estamos diante da parábola do bom samaritano. Uma parábola extremamente poderosa, que vai nos revelar coisas extraordinárias. Quando Jesus vai contar essa parábola, o contexto é incomum. Jesus está ministrando aos seus discípulos, está orientando eles acerca do reino, acerca das coisas do Pai, acerca de Deus e do seu trabalho. E enquanto Jesus está falando, ministrando, tem algumas pessoas próximas a ele. Alguns sacerdotes, alguns doutores da lei, pessoas que entendiam e muito sobre a letra, sobre a lei, ou pelo menos eles achavam que entendiam. O fato é que eles interpretavam
a seu bel prazer, sem uma orientação pelo Espírito. E quando eles estão agora acompanhando o ministério de Jesus, eles começam a observar a forma com que Jesus ensina. E isso vai despertando neles ciúme, sentimentos ruins, de forma com que às vezes em que Jesus estava ministrando, eles se ajuntavam e ficavam próximos ali para ver aonde ele iria errar, para ver aonde ele iria pecar, para ver qual erro ele iria cometer. Eles ficavam na espreita de fato, esperando Jesus cometer algum erro, para assim apontá-lo. E quando Jesus está ensinando aos seus discípulos, falando com eles acerca das coisas divinas, um certo doutor da lei, ouvindo Jesus falar, ele vai se apresentar como quem não quer nada. E aí, eu vou usar isso, mas você vai entender depois. Ele chega como bom mineiro. Por que bom mineiro? Porque mineiro, tem algum mineiro aqui não? Só eu mesmo, né? Mineiro é o seguinte, chega devagar. A gente fala lá em Minas que mineiro come pelas beiradas. Então chega devagarinho ali. Mas ele chega a fim de questioná-lo. O doutor da lei chega, pastor Peter, como quem não quer nada. E ele diz assim, bom mestre. Jesus ensinando, orientando, e ele chega chamando Jesus de bom, como se não quisesse oferecer algum perigo, como se não quisesse questioná-lo, como se não quisesse desafiá-lo. Ele chega como quem não quer nada e diz, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? É extremamente interessante o que Lucas vai dizer. Lucas, quando ele vai escrever o Evangelho de Jesus, ele faz uma investigação. Lucas, ele vai fazer uma pesquisa. Eu costumo dizer que quando Lucas vai escrever aos gregos, porque Lucas, a princípio, ele escreve voltado aos gregos, Lucas vai escrever 2 volumes. Quantos volumes? Me ajuda, quantos volumes? 2 volumes. E ele vai dizer, eu escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, que é um termo grego, que quer dizer amigo de Deus. Então ele escreve a princípio mais voltado aos gregos. E quando ele vai escrever aos gregos, os grandes pensadores, aquele povo culto, ele vai fazer uma investigação. Ele vai nos pormenores. Parece que eu vejo Lucas como um arqueólogo, e ele vai limpando os cantinhos das informações, ele vai juntando o quebra-cabeça. Ele coloca muita coisa em ordem, para que ele pudesse então fazer um compilado, ou trazer um compilado de informações, que pudesse apresentar aos gregos, aos grandes pensadores, aquele povo culto mesmo da Grécia, para que eles pudessem entender Jesus, o seu ministério e todo o reino de Deus. E quando Lucas faz essa investigação, ele vai deixando algumas coisas para que pudéssemos entender. Ele vai dizer que, eis que se levantou certo doutor da lei. Jesus está em pé, ensinando, falando, e todos estão assentados, como nesse auditório. E parece que eu vejo a cena. O doutor da lei levanta o dedinho, meio tímido, Jesus dá a ele a palavra, ele se levanta, como sinal de respeito. Ele se levanta, cumprimenta e diz, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Isso é extremamente relevante para nós aqui, porque ele se levanta com sinal de respeito, mas no coração dele, ele queria prová-lo, ele queria fazer com que Jesus tropeçasse, caísse nas suas palavras. Olhe para cá, por favor. Isso é extremamente interessante, porque muitas vezes nós, enquanto seres humanos, também usamos dessa prerrogativa. O que ele faz é se levantar e colocar numa situação do estereótipo
de honra, mas no coração tem desonra. Você está comigo aqui? O que Lucas está dizendo para nós é que esse homem tem uma postura elogiável, externamente falando. Mas a postura interna dele é ruim, é feia. Ele quer provar Jesus, ele quer fazer com que Jesus tropece. E o Evangelho ele vem para nos confrontar acerca disso. O Evangelho de Jesus é para nos confrontar. Porque não é sobre aquilo que nós apresentamos às pessoas, é sobre quem nós somos. Eu vou falar de novo. Não é sobre o que nós apresentamos às pessoas, mas é sobre quem nós somos de fato. E a palavra de Deus nessa manhã vem ao nosso encontro para mexer com a gente, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Para que possamos sair daqui ao final desta reunião com o coração pulsando e dizendo: eu preciso melhorar, eu preciso me converter, eu preciso ter um encontro de fato com Jesus. Porque o que vai trazer a mudança nas nossas vidas não é ou não são as posturas externas que o Peter vê, que a pastora vê, que fulano vê, que ciclano viu. Não. O que vai mudar a nossa vida de fato é quem nós somos de verdade. É quando nós colocamos a cabeça no travesseiro e conseguimos dormir em paz, dormir tranquilo. Portanto, entendo o que Deus está falando conosco nessa manhã. Talvez você, em alguns momentos, a gente é tentado a mostrar o que não somos. Existem momentos na nossa vida que nós somos desafiados a colocar uma postura que não somos. Mas aqui é o lugar onde você pode rasgar as suas vestes, abrir o teu coração e falar com Ele: Deus, olha quem eu sou de verdade e me ajuda a melhorar, me ajuda a mudar. Eu preciso me tornar uma outra pessoa, eu preciso de mudança, eu preciso de conserto, eu preciso de transformação, mudança de comportamento, caráter, personalidade. Mexe comigo. Aqui é o lugar, porque aqui tem a Escritura, tem a glória de Deus, tem a graça, tem a fé e tem Ele, o Cristo. A cruz de Cristo nos traz de volta para de fato sermos quem nós precisamos ser. Portanto, levanta a sua mão se você puder essa manhã. Deus está dizendo para mim e para você: aqui você não precisa demonstrar algo que você não é. Aqui você pode rasgar as tuas vestes, o teu coração e se demonstrar para mim de fato. O Lucas ele vai nesses pormenores. Ele vai dizer que esse homem se levanta. Ele se levanta em sinal de honra. Ele se levanta como quem quisesse demonstrar honra a Jesus, mas de fato ele queria prová-lo. E ele pergunta: mestre, ou bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? A pergunta dele é válida. Todo mundo quer vida eterna. Todo mundo quer céu. Todo mundo quer estar com Deus. Então a pergunta dele é válida. O que eu faço? Ou o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus olha bem para ele e pergunta para ele: você lê as Escrituras e como você a interpreta? Como você entende? Ele começa a citar. Você percebe nas palavras dele que ele é um homem preparado. Ele está fazendo um questionamento, mas ele é preparado para aquele questionamento que ele mesmo fez. Ele tem a resposta da pergunta que ele fez. Consegue perceber isso? Ele pergunta: o que eu faço? Mas ele, quando Jesus o questiona, ele fala: é isso que eu faço. É assim que tem que fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com a tua alma, com toda a tua força, e ao seu próximo como a ti mesmo.
Aí ele querendo justificar-se mais uma vez, ele querendo questionar Jesus mais uma vez, ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Essa pergunta dele é capciosa, porque para o judeu, o próximo dele, a princípio era os da família, os amigos, e no máximo, as pessoas do mesmo povo. Mas quando ele pergunta: e quem é o meu próximo? Jesus vai propor uma parábola, mostrando assim que o próximo passava da linha da família, passava da linha dos amigos e passava da linha do povo dele. E Jesus começa a contar essa parábola para mostrar para ele que o próximo não precisa ser tão próximo. Você consegue compreender? O próximo é todo aquele que é filho de Deus, que é criado por Deus. E Jesus começa a dizer para ele: olha, deixa eu te contar um negócio. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jesus vai propondo essa parábola. E essa parábola ela vai deixar algumas coisas, algumas lições, para que possamos refletir nessa manhã. Jesus disse que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jesus não fala se esse homem é sacerdote, se é levita, se é algum trabalhador de Jerusalém. Jesus não fala sobre isso. Ele diz que um certo homem, qualquer pessoa, artigo indefinido, qualquer pessoa poderia ser esse homem. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, capital da adoração, o centro da adoração no mundo, referência ainda hoje. Quando se fala de Jerusalém, todo mundo lembra do templo de Jesus e da sua história, e sempre foi assim. E esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó, a capital comercial daquele tempo. E a parábola propõe que esse homem descia de Jerusalém para Jericó quando ele cai nas mãos dos salteadores. Algo a ser observado: todo declive é perigoso. Ei, todo declive é perigoso. Ele está em um local alto, está indo para um lugar baixo. Ele começa então a descer. Ele sai da capital da adoração para a capital comercial. Ele está descendo, baixando de nível. E aí, aqui o Espírito Santo me pega. Porque muitas vezes nós abandonamos esse local de adoração e começamos também a descer, a diminuir o nosso ritmo, a entrar em declive. E isso faz com que nós corramos riscos. Todas as vezes que eu e você e eu, saímos da capital da adoração em direção a qualquer outro lugar, nós entramos em uma rota perigosa. Todas as vezes que você deixa de vir a um culto pela manhã, todas as vezes que você deixa de ler a sua Bíblia na sua casa, todas as vezes que você deixa de ter o seu período de devocional, você entra numa rota perigosa. Você está comigo aqui essa manhã? Deus está dizendo para mim e para você aqui essa manhã: entenda isso. Entenda que o seu local de segurança é no centro da vontade de Deus. O nosso local de segurança é no lugar da adoração, é onde flui o amor de Deus, onde a graça nos alcança. Por que Jerusalém é a capital da adoração? Porque tinha um templo, fala de comunhão, tinha um altar, fala de sacrifício, tinha um muro das lamentações. Todas as vezes que você abandona essas coisas, você entra numa rota perigosa. Mas o contrário também é verdadeiro. Mexe com alguém do lado e fala com ele: o contrário é verdadeiro. Mas fala para ele acreditar: o contrário é verdadeiro. Todas as vezes que você está no lugar de adoração, isso traz força,
Isso traz graça, isso traz unção para a tua vida, isso traz força para a tua família, isso traz força para a tua casa. Quer ver um negócio? Levanta a sua mão aí por uns segundos. Levanta a sua mão e diga alguma coisa para Jesus, se você puder. Diga alguma coisa, diga uma palavra para Ele. Diga glória, diga aleluia, diga alguma coisa para Ele, se você puder. Porque todas as vezes que você está nesta situação, de mãos levantadas, adorando ao Cordeiro Santo, o teu corpo começa a reagir, a tua alma começa a vibrar, a tua alma começa a pular, o teu espírito entra em êxtase. Por isto é seguro estar na casa de Deus, na presença dos irmãos, diante do altar, adorando a Ele. Portanto, todas as vezes que você pensar em não vir à igreja, em não estar em comunhão com os irmãos, em não estar no templo, em não sacrificar a Deus algo no altar, e aí no altar não é só esse altar aqui, é no altar de Deus de fato, a sua vida. Todas as vezes que você pensar nisso, lembre-se, todo declive é perigoso. Este homem, ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Ele vai cair nas mãos dos salteadores. Observe que ele não vai se jogar, ele não vai simplesmente fazer alguma coisa para que isso aconteça, mas ele vem a cair. Ele passa por essa situação porque ele simplesmente saiu de Jerusalém, está fazendo uma rota comum. É uma rota comum. E toda vida comum se torna perigosa. Eu vou falar de novo. Toda vida comum se torna perigosa. Quando você fica comum demais, você está muito perto da queda. Porque crente, pessoas de Deus, não podem ser pessoas comuns. Sabe o que a Bíblia vai nos dizer? Que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Portanto, fuja da vida comum. Fuja da vida comum. O que é vida comum? Sabe o que é vida comum? Você levantar pela manhã, tomar o seu café, ler o teu jornal e trabalhar. Da hora do almoço você almoça, tira seu cochilo, volta ao trabalho, faz as suas coisas, depois você vai para casa. Aí depois você vai para o teu curso, vai para a faculdade, vai sair com a família, vai ao cinema. Isso é uma vida comum. Uma vida comum. O que é uma vida fora do comum? Você acorda pela manhã, dobra o teu joelho, fala com um Deus que você não está vendo, mas você sente. Irmão, você está comigo aqui essa manhã? Tenha uma vida fora do comum. Quando você vive uma vida fora do comum, você começa a viver coisas extraordinárias. Deus tem coisas extraordinárias para você. Deus tem coisas extraordinárias para a tua família. Uma vida fora do comum é você durante o teu dia, em algum momento você para e fala: eu preciso dar uma ida ali ao banheiro. Para quê? Eu preciso falar com Deus pelo menos 5 minutinhos. Eu preciso ler um texto da Bíblia, eu preciso alimentar minha alma e o meu espírito. Isto é uma vida fora do comum. Deus está falando comigo e com você essa manhã. Todas as vezes que você tiver uma vida fora do comum, você viverá coisas sobrenaturais. Viva uma vida fora do comum. Vida comum. Pessoas comuns estão muito próximas da queda. O que esse homem está fazendo é um caminho comum, é um caminho natural. Mas nós não fomos chamados para viver uma vida natural, comum. Aliás, é uma loucura, porque a Bíblia diz que nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos por fé. Você está aí ainda ou você já foi embora? Nós andamos por fé. E o que é andar por fé? O pai da fé, Abraão,
Quando Deus o chama, Deus fala para ele: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu ainda irei te mostrar. Ou seja, vai andando, e enquanto você for andando, eu vou mostrando. Isso é fé. É você pisar, mesmo sem ver o chão. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você essa manhã? Todas as vezes que você sair do comum, você vai viver coisas extraordinárias. Todas as vezes que você sair do comum, sair do natural, você vai começar a viver coisas sobrenaturais. Se prepare, porque testemunhos vão começar a acontecer na sua vida. Levanta a sua mão para pegar isso. Testemunhos vão começar a acontecer na sua casa, na sua família, nas suas empresas, nos teus negócios, na tua vida financeira. Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer para você: uma vida comum vai te levar muito para próximo da queda, mas uma vida fora do comum vai fazer você viver coisas que você nunca viveu. Coisas extraordinárias esperam por você, coisas sobrenaturais estão aguardando por você, pela sua família, pela sua casa, pelas suas coisas. Viva uma vida fora do comum. Viva coisas extraordinárias. Não tenha um dia comum. Acorde pela manhã e não seja mais um. Não trace uma rota comum. Você não é só corpo, alma, espírito. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Eu vou falar de novo. Você é um espírito que tem uma alma. É nessa sequência as coisas. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Por que a sequência é essa? Porque quando Deus vai lá no jardim que plantou no Éden e pega um punhado de terra, água, e começa a moldar, pastor Lucinei, o boneco, não tem nada, só tem terra e água. Mas quando Deus sopra, o Espírito, aí ganha vida. Você está entendendo? A tua vida depende de um sopro. Tudo começa quando tem o Espírito. Então você não é um corpo somente. Você não precisa só do pão, do café, não. Você é um espírito e precisa se conectar com o teu Criador, precisa se conectar com teu Pai. Essa manhã de domingo é propícia para dizer para você: ei, entenda, amanhã é segunda-feira, não tem uma vida comum. Acorde, se conecte com teu Pai, saia do comum. O que esse homem está fazendo é traçando uma rota comum. Ele está saindo de Jerusalém, indo para Jericó. Uma rota comum, uma vida comum, uma estrada comum, que vai levá-lo à queda. Você consegue entender isso? Uma rota comum, uma vida comum, uma estrada comum, é que nos leva à queda. Ele sai da capital da adoração, em direção a Jericó, capital do comércio. Ele está descendo. Como eu disse a você, todo declive é perigoso. Aí alguém vai dizer, eu acho que essa expressão deve ser comum por aqui também, mas em Minas é muito comum. Para descer todo santo ajuda. Por quê? Porque descer não requer esforço. Descer, irmão, você vai até rolando. Para subir, não. Eu estava, antes de ontem, no estado do Rio de Janeiro. Fui rever um amigo. Preguei na quinta noite, fiquei na casa desse amigo. E a gente estava ali em Copacabana.
tem como se fosse um batalhão, chama Duque de Caxias, Forte Duque de Caxias, e tem uma trilha, é interessante, tem uma trilha onde você consegue ver boa parte de Copacabana e do Rio de Janeiro, consegue ver o Pão de Açúcar, o Cristo e vários locais. E a gente começou a subir essa trilha, e é muito interessante, porque quando você chega no alto, no cume do monte, a coxa está pesada. Já teve essa sensação de subir um local e quando você chegar lá a coxa está pesada, você sente a coxa pesada? Quem já teve essa sensação? Porque subir requer muito mais esforço do que descer. A gente chegou, viu a vista, perna pesada, descendo. Descer você vai soltando, você vai só descendo. Para descer, todo santo ajuda. Mas para subir, só um santo pode ajudar. Pega isso. Para descer, todo santo ajuda, meu filho. Mas para subir, só um santo pode ajudar. Só Jesus. É só Ele que pode nos ajudar a subir. E a minha palavra nessa manhã, eu preciso que você entenda, saia do comum, saia da vida comum, saia dessa rota comum, para de descer, dá um giro hoje, de 180 graus, e se você estava descendo em 2024, 23, 24, estamos iniciando quase já o maio, é abril, é final de abril, e talvez você estava só descendo, estava só em declive. Deus me trouxe aqui para dizer para você, está na hora de você fazer um giro de 180 graus e voltar a subir. Você precisa voltar a subir. Você precisa voltar a subir. Põe a mão no seu peito, põe a mão no seu peito e fala assim: eu preciso voltar a subir. Eu preciso me esforçar para subir. Eu preciso subir, eu preciso fazer um pouco mais. Eu posso sair do comum, eu posso fazer um pouco mais. Eu posso ter experiências que eu nunca tive. Eu posso fazer coisas que eu ainda não fiz. Saia do comum. Saia do comum e viva coisas extraordinárias. Como eu dizia, para subir requer um pouco mais de esforço. Ei, lembra do rio? Da visão? Suba, vai ter esforço, mas a vista é muito mais bonita. Vou falar de novo. A vista é muito mais bonita de cima. Vale a pena você subir, chegar lá em cima e olhar as belezas naturais. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho uma visão diferente para você. Eu tenho coisas diferentes para te mostrar, para te comunicar. Deus está falando com alguém aqui essa manhã. Eu preciso que você volte a subir, porque eu quero te mostrar coisas de um ângulo que você ainda não viu. Eu quero comunicar coisas ao teu espírito que você ainda não recebeu. Eu quero te mostrar coisas que só eu vejo. Aliás, Deus está em cima. A Bíblia vai dizer que o trono de Deus está no céu e os pés na terra. Deus está em cima. A visão de Deus é de cima para baixo. Todas as vezes que você sobe, você se aproxima da visão de Deus. Todas as vezes que você desce, você se distancia da visão de Deus. O homem está descendo de Jerusalém para Jericó. Ele está descendo, ele está indo para Jericó e ele cai. Ele não tinha a intenção de sofrer essa tragédia, embora sabia dos riscos, porque todo mundo conhecia essa rota, uma estrada sinuosa de aproximadamente 27 quilômetros, que liga Jericó a Jerusalém, Jerusalém a Jericó. Todo mundo sabia que por aquela estrada, senhores, ficavam assaltantes, ladrões, bandidos, que ficavam só esperando os viajantes. Às vezes atacavam em bandos para roubar, matar e destruir, assim como Jesus disse que o ladrão
vem para matar, roubar e destruir. Eles ficavam à espreita ali, olhando, observando. Esse homem sabia do perigo, mas ele resolve descer. Ei, vou falar isso aqui de novo para você pegar. Ele sabia do perigo, mas ainda assim ele resolve descer. A gente sabe do perigo que é. Um dia sem orar é tempo demais. Olha para alguém que está ao seu lado. Só olha, não fala nada com ele não. Deixa que eu falo aqui. Um dia sem orar é tempo demais. E a gente sabe do perigo que é. Só que nós muitas vezes resolvemos correr o risco. No direito, existem dois tipos de crime. Existe o crime culposo e o crime doloso. Culposo é quando não tem intenção. Doloso é quando se faz com dolo, com intenção, ou você assume o risco. Quando alguém bebe, dirige e comete um crime, é um crime doloso. Por quê? Ele não queria matar, mas ele bebeu e foi dirigir, então ele assumiu o risco de matar alguém. Esse homem aqui, ele está descendo, ele está assumindo o risco. Ele cai, não porque queria, mas ele assume o risco. Muitas vezes nós não queremos cair, não queremos pecar, não queremos cometer certos tipos de erros. Nós não queremos, mas ao não orar, ao não ler a sua Bíblia, ao não fazer o seu devocional, você assume o risco. Você está aí ainda ou você foi embora? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Para de assumir o risco. Vale a pena ficar em Jerusalém. Vale a pena levantar pela manhã, dobrar o teu joelho, nem que seja 5 minutinhos e falar com Deus. Vale a pena ler a sua Bíblia, nem que seja um capítulo da Bíblia por dia. Vale a pena. Sabe o que não vale a pena? Ficar o dia inteiro no rios. Vou mandar para um amigo. Esse é engraçado. É legal também. Tem que ter esse momento também, com descontração, lazer. Mas o que não vale a pena é você trocar isso aqui por isso aqui. Isso não vale a pena. Porque todas as vezes que você troca o santo pelo profano, o certo pelo errado, Jerusalém por Jericó, você assume o risco. Esse homem, ele sai de Jerusalém com algumas coisas. E quando ele cai nas mãos dos salteadores, a Bíblia diz, roubaram ele. Ou seja, ele tinha coisa para ser roubado. Bateram nele e deixaram ele quase morto. O caminho, a descida de Jerusalém para Jericó, faz você perder coisas que demorou muito tempo para conquistar. Eu vou falar de novo para que você possa refletir. A descida de Jerusalém para Jericó faz você perder coisas que demorou muito tempo para conquistar. Os ladrões, os roubadores estão sempre à espreita, só esperando você assumir o risco e começar a descer. Que aí quando você começa a descer, eles avançam, eles pegam, eles roubam, e aí te batem, te machucam e te deixam quase morto. O que esse homem está passando é isso. Ele está saindo de Jerusalém,
indo para Jericó e ele cai. Caiu porque assumiu o risco. Não perca isso aqui. Caiu porque assumiu o risco. Caiu porque assumiu o risco. Roubaram ele, feriram, deixaram ele quase morto. E aí, quando ele está caído ali naquele caminho, quem está descendo? Um sacerdote. Tudo que eu te falei aqui sobre declive, sobre queda, sobre vida comum, sobre coisas comuns, o sacerdote está indo pelo mesmo caminho. E o levita também. Por que Jesus está dizendo? Por que Jesus coloca um sacerdote e um levita? Por vários motivos, que eu vou citar alguns. Mas um deles é que ninguém está imune a algumas descidas na vida. Pegou isso? Nem sacerdote, nem levita, nem obreiro, nem pastor, nem missionário, nem apóstolo. Ninguém está imune a algumas descidas. O que você precisa entender é que você não pode descer, você não pode dar esse gostinho. Mas os sacerdotes, por que estão descendo? Sacerdote e levita. Porque era muito comum alguns sacerdotes servirem em Jerusalém, mas morarem em Jericó. Entenda isso aqui. Era comum alguns sacerdotes e levitas servirem no templo, mas morarem em Jericó. Serve em Jerusalém, prega em Jerusalém, canta em Jerusalém, desfruta do que Jerusalém dá, mas gosta mesmo é de Jericó. É abençoado em Jerusalém, mas gasta tudo em Jericó. É servida em Jerusalém, serve em Jerusalém, sente a presença de Deus em Jerusalém, mas sempre volta para Jericó. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Nós somos sacerdotes e levitas. Nós podemos ou poderíamos ser também aquele homem que caiu. Mas sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã? Ficai em Jerusalém. Crie vínculos em Jerusalém. Compre casa em Jerusalém. Tenha negócios em Jerusalém. Para de ficar toda hora, não saber para onde vai, não saber quem você é, não saber aonde mora, não sabe o seu ponto de referência. Fica em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Jerusalém tem altar, Jerusalém tem templo, Jerusalém tem sacrifício, Jerusalém tem presença, Jerusalém tem graça, Jerusalém tem fé, Jerusalém tem glória, Jerusalém tem manifestação, Jerusalém tem arrepio, Jerusalém tem presença. Fica em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém, viva em Jerusalém, é abençoado em Jerusalém, então fique aqui. Era uma prática comum, gente que cuidava de coisas em Jerusalém, mas gostava mesmo de Jericó. O sacerdote está descendo, o levita também está descendo. E quando eles olham para o homem caído, ambos desviam a rota, passa de largo. Por quê? Por que quando eles veem um homem caído, eles passam de largo? Por mais alguns motivos também. Dentre eles não queriam se atrasar. Eles não queriam se atrasar. E no afã de chegar no objetivo que tinham traçado para si mesmo, não tem tempo de parar para ajudar alguém. Não queriam se atrasar.
no afã de chegar no objetivo que traçaram para si mesmos, não podiam parar para prestar socorro para alguém. Que Deus mexa com a gente essa manhã. Que Deus nos incomode essa manhã. Que mesmo quando estivermos vendo uma situação e tivermos um objetivo no coração traçado por nós mesmos, a gente tenha tempo para pessoas. Pessoas é mais importante que coisas. Pessoas vale mais do que coisas. Então tenha tempo para pessoas. Tenha tempo para pessoas. Tenha tempo para falar com alguém. Tenha tempo para tomar café com alguém. Tenha tempo para conversar com alguém. Tenha tempo para atender alguém. Tenha tempo para ser atendido por alguém. Eles estão em busca de um resultado para eles mesmos. Aí eles pecam e erram na questão de amar ao próximo como a si mesmo. Tem gente que está tão centrado em si, é tão egocêntrico, que quando ele vê uma situação que precisa ajudar alguém, ele passa de largo. Que essa manhã o Espírito Santo encha o nosso coração, para que possamos nos despir de nós mesmos e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Porque Ele não precisava carregar uma coroa de espinhos. Ele não precisava subir uma via dolorosa carregando uma cruz. Ele não precisava derramar o sangue dele. Mas Ele fez isso por mim e por você. Então devemos aprender com Ele. Ele é o nosso modelo. Aprendamos com Ele. Tire um tempo para ajudar alguém, para conversar para alguém, para dar atenção a alguém. O sacerdote e o levita, um dos motivos por que eles não se aproximam, eles não queriam se atrasar. Segundo motivo, eles não queriam gastar financeiramente. Como assim? Como eles eram sacerdote e levita, eles serviam no templo. E a lei dizia: se chegarem perto de um cadáver, vocês precisam voltar para Jerusalém, pagar o valor do sacrifício, ficar lá mais 7 dias, se purificarem, e depois podem descer. Então, além de não querer se atrasar, eles não querem gastar. Você consegue compreender isso? Então, quando eles olham, e mesmo de longe, possivelmente o moço está ensanguentado, eles olham e julgam, e dizem: está morto, não posso me envolver, já era, acabou, não dá mais. Eu não vou me envolver, eu não vou perder tempo, não vou perder dinheiro, eu não vou me envolver. Só que todo diagnóstico à distância é perigoso. Está aqui o pastor Peter, psicólogo. É por isso que é importante estar presente, perto, diante da pessoa. Porque enquanto você conversa, você olha nos olhos, você sente o tom de voz, você tem percepções que de longe não dá para ter. Todo diagnóstico à distância é perigoso. Ei, quer saber se já era de fato para alguém? Chega perto, chega junto, abraça, estende a mão, mesmo que isto te custe tempo e dinheiro. Mas tempo e dinheiro não são nada perto
de vidas. Esse sacerdote levita, e a gente começa a concluir, eles estão olhando de longe e estão dizendo: já era, acabou, não tem mais jeito. Eles não querem se envolver, não querem gastar, eles passam de largo. A lei dizia: não é permitido tocar em cadáver. Eles acham que ele está morto. Diagnóstico de longe é problema. E o problema aqui também é religioso, porque a lei dizia: não toca em cadáver. A lei dizia: vocês não podem tocar, não podem chegar perto. Existe um problema religioso. A religião afasta. É impressionante, porque religião quer dizer religare. Religare. Está perto, está junto, ligar de novo. Mas o fato é que a religião pura e simples afasta. Mas quando você pega a etimologia dessa palavra, religare, você entende que religião não é para afastar, ela tem que te ligar, ela tem que te aproximar. Mas a religião que afasta é a pura e simples. Mas a religião que te aproxima é o religare, é aquilo que Jesus ensinou. Te pediu a capa, dá a túnica também. Isso é Evangelho de Jesus. Eles passam de largo. O levita passa, o sacerdote passa. Ambos fazem a mesma coisa. Possivelmente, como era uma estrada sinuosa, possivelmente, o levita que vinha atrás viu que o sacerdote passou de largo. E aí, efeito manada, senso comum, fulano não parou, também não vou parar. Ciclano não fez, eu também não faço. Ei, não é porque fulano não fez que você não deve fazer. Você pode ser melhor que isso. Você pode ser melhor que isso. O levita olha e talvez ele pense: o sacerdote passou e não fez nada, eu também não vou fazer. Por que não fazer? Invista em alguém. Invista em alguém. E você verá o milagre da vida acontecer na tua história. Você verá o milagre da vida acontecer na sua casa, na sua família, nos teus negócios, nas tuas finanças. Invista em alguém e veja as flores brotarem novamente, e veja as coisas acontecerem novamente. Invista em alguém. Vou pedir meu fundo musical preferido ali, por favor, para a gente começar a concluir. Lá em Belo Horizonte, às vezes a gente está pregando em alguns lugares, e quando o tecladista ou a tecladista sobe, é porque já está na hora de começar a terminar. Fica a dica. Sacerdote e levita passam de largo, porque eles pensam que o homem está... Me ajuda aí, irmão. Pensam que o homem está morto. O homem está lá, agonizando, quase morto. Eles passam de longe, não dá para perceber o pulso. De longe não sente o pulso. De longe não se percebe a respiração. Mas por aquele caminho passava um samaritano. Aí aqui Jesus dá um tapa de luva de pelica no rosto do doutor da lei. Porque no entendimento do doutor da lei, lembra lá do início? O próximo é família, amigos e no máximo o povo da mesma terra. Quando Jesus fala que o homem vem a cair nas mãos dos salteadores, e aí vem um sacerdote e passa de largo, depois vem um levita e passa de largo,
dando a entender que quem caiu é um judeu. Essa é a ideia central da parábola. E quando ele está ouvindo isso, parece que vejo ele criando expectativa e pensando o que vem agora, depois que Jesus fala que o sacerdote passou e o levita passou. Aí Jesus fala: por aquele caminho passava um certo samaritano. Sabe quem é um samaritano para um judeu? Eram tratados como cães, porque o samaritano é um judeu mestiço, não é judeu puro. É um judeu que no cativeiro se alinhou com outros povos, e aí misturaram-se as raças, misturaram os povos. Então o judeu olhava para o samaritano como: ih, isso aí vale nada, é um qualquer. Aí Jesus entra para falar sobre o próximo e fala: passava um samaritano por aquele caminho, e vendo o homem caído, se compadeceu dele. Sabe o que o samaritano faz? O que o sacerdote não fez, o que o levita não fez. Levita, o sacerdote passaram de largo, mas o samaritano chega pertinho dele, como quem diz: você não está sozinho, eu vim aqui para te ajudar, eu estou aqui do teu lado. E quando o samaritano chega perto do homem, percebe que ele não está morto. Ei, querido, há momentos na nossa vida que alguns sacerdotes e levitas, e aí eu não estou falando de pastor e cantor, viu? Estou falando de pessoas. Há momentos nas nossas vidas que algumas pessoas olham para mim ou para você e pensam: está morto, já era, acabou. Diagnosticam ou nos diagnosticam. Como é que é? Existe essa palavra? Diagnosticam. É isso mesmo. De longe. Mas o bom samaritano sempre chega perto. Ele sempre chega pertinho. E ele vai onde ninguém quer ir. Ele se aproxima de pessoas que a maioria não quer se aproximar. Ele se aproximou de mim, se aproximou de você, a gente não valendo nada, mas ele se aproximou, nos abraçou e disse: eu vejo potencial, eu vejo vida, aonde todo mundo acha que é escória, eu vejo vida. Tem vida aí ainda, tem vida lá ainda. Ei, tem vida ainda aí. Pastor, mas eu estou passando uma situação delicada, o problema está grande, a dificuldade está lá em casa, parece que eu estou morando no monturo. Tem vida lá ainda. Tem vida aí ainda. Tem vida aí ainda. Tem vida aí ainda. E o samaritano está aqui essa manhã para te dizer: eu cheguei perto, eu me aproximei, e você vai viver. Certo samaritano passava por aquele caminho, e chegando perto do homem, aproxima dele, percebendo os seus ferimentos. O samaritano tem compaixão e agiu para ajudá-lo. Essa parábola é poderosa, porque o samaritano ele trazia consigo, ataduras, azeite, vinho. Ele vinha montado sobre um animal. Quando ele olha para o homem caído, ele tem toda a instrumentalidade que ele precisava para ajudá-lo. Tudo que você precisa, Jesus tem. Eu vou falar de novo. Tudo que você precisa, Jesus tem.
tudo que você precisa para curar espírito, alma e corpo, Ele tem. Sabe por que Ele tem vinho? Para a alma. Sabe por que Ele tem azeite? Para o espírito. Sabe por que Ele tem ataduras? Para o corpo. Sabe por que Ele vem no animal? Porque às vezes você não consegue andar, mas Ele é tão bom que Ele te pega, coloca você sobre uma montaria e Ele vai te conduzindo. Eu vejo Jesus conduzindo pessoas aqui essa manhã, gente que as pernas estão fracas, estão moles, machucada, ferida, com a alma doente, mas tem vinho aqui essa manhã. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, tem tudo que você precisa aqui essa manhã. Levanta a sua mão por um momento, levanta a sua mão. Eu sinto Deus aqui essa manhã. Tudo que você precisa tem, tudo que você precisa Ele tem, tudo que você precisa Ele tem. Tem vinho para você essa manhã, tem azeite para você essa manhã, tem ataduras para as tuas feridas essa manhã. Tudo que você precisa, Jesus tem. O bom samaritano está aqui essa manhã. O bom samaritano está aqui essa manhã. Ele quer sarar suas feridas. Ele quer colocar vinho para alegrar o teu coração. Ele quer fazer com que o azeite faça reluzir o teu rosto. Tem gente que olhou para mim e para você e disse: já era. Mas o samaritano me trouxe lá de Belo Horizonte para dizer para você: não se preocupe, eu estou aqui, eu estou do teu lado, eu estou estendendo as mãos para você, e você não vai morrer desse jeito, você não vai morrer sozinho às mínguas, não, eu estou com você, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu, o Senhor, te ajudo. Tem uma presença de Deus aqui nesse ambiente. Fica de pé para parecer que está acabando, vai. Ai, Jesus.